Oi família, oi amigos. Eu queria trazer uma reflexão, referente à nossa vida, o que temos feito dela. Eu sei que esses são dias, de muita comoção aí por conta do acidente com o avião, com a equipe da Chapecó, de Chapecó, o time de chapecoense. E eu sei que muitos têm refletido, sobre o seu comportamento para com seus familiares, E é uma hora em que eu sei que pensamos, meu Deus, será que estamos realmente valorizando o nosso próximo como deveríamos? Demonstrando a nossa gratidão, dando elogios e exercitando o amor, que é o dom maior. Mas eu queria trazer uma reflexão mais profunda e individual. O quanto temos feito ou pensado na nossa vida após a morte. E eu espero eu sei que é um tema delicadíssimo, mas eu espero que vocês escutem este vídeo até o fim, porque essa reflexão, eu fiz algum tempo atrás e, graças a Deus, eu tenho mudado o rumo da minha vida e buscado viver o que agrada a Deus efetivamente, porque, queridos, o dom da vida a Deus pertence. E se tudo que eu tenho provém dele, que dirá a morte, Então, assim, eu sei que muitos se acham dignos de viverem, de terem o que têm e já acreditam no seu futuro, destino eterno, de uma forma tranquila, ao lado de Deus, descansando pelos seus próprios méritos. Mas não é isso que a palavra de Deus nos valida dizer, Isso não condiz com a palavra do Eterno, e isso só compete a Ele. Tem um texto em Efésios 2, 8, 9, diz que pela graça somos salvos. Salvos do quê? Salvos da morte eterna. E é pela graça. A graça de quem? A graça de Jesus Cristo, que morreu por mim, que morreu por nós. Então, é um presente que Deus nos concede, é gratuito, mas não é mérito meu, não é pelas minhas boas atitudes, pela minha generosidade para com o próximo. Eu concordo que devemos sim ser bons, ser generosos, amarmos ao próximo como nos amamos, diz inclusive a palavra de Deus, mas amar a Deus em primeiro lugar. E as pessoas estão esquecendo de buscar isso, E, sobretudo, entender que só em um há salvação. E as pessoas estão buscando caminhos diversos, fontes diversas de respostas, de saídas e soluções, mas a palavra de Deus diz que em nenhum outro há salvação, senão em Cristo Jesus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo, o homem. Então, queridos, a salvação não depende de mim, não depende de você, mas sim de Jesus Cristo. E eu preciso entender isso, aceitar isso, reconhecer isso. E ao reconhecer, eu tenho que dar um primeiro passo. Este, aliás, é o primeiro passo. Eu tenho que dar continuidade, a este passo. E o próximo passo é declarar isso com a minha boca, porque diz a palavra de Deus que a palavra é aquela que sela. Se eu confesso Jesus como meu Salvador, ou seja, eu entendo que a minha salvação depende dele, não de mim, eu abro minha boca e digo, Senhor, eu reconheço, eu por mim nada posso, nada, porque sou impuro, sou sim,
Não porque não roubo, não mato, não estupro, não, enfim, né? Mas, queridos, o que Deus precisa é restaurar a comunhão dele conosco, e isso só através de Jesus. E eu preciso entender que a minha comunhão com Deus precisa ser restaurada, né? Há uma necessidade de reconciliação. Havia um elo, uma aliança, uma comunhão com Deus no início de tudo. Ela foi rompida com o pecado. O pecado é aquele que faz separação entre Deus e o homem, né? E eu entendendo isso, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que reconhecer e me arrepender. E se eu não consigo entender isso, eu sugiro que vocês peçam a Deus que esclareçam, né? Porque não é religião, não é um homem que pode ser capaz de fazer isso. Existe um. Antes, no início de tudo, era Deus. Deus depois enviou o seu Filho. E depois da morte do seu Filho, ele nos deixou o Espírito Santo de Deus, que é a sua mente, né? É ele falando em nosso coração, falando para nós o que a ele agrada e como devemos agir. E quando entendemos que a salvação está em Cristo e que eu preciso me arrepender, reconhecer que ela não depende de mim, me arrependo de ter vivido distante de Deus, eu convido, né, Jesus para entrar em meu coração, porque diz que é daqui que partem as saídas de vida e de morte, né, porque as coisas que contaminam estão aqui, né, nas emoções, nos sentimentos. E então ele entra, aí ele começa, né, a trabalhar, ele começa a ensinar, ele começa a convencer, né? Mas quando eu convido, eu sou selada, né? Eu passo a ser filha de Deus, e eu preciso trazer isso para vocês. Esta é uma verdade contida, né, na palavra de Deus, e que significa boas novas, das quais nós que entendemos já, aquele que já entendeu isso, tem que repassar, porque como já foi dito no início, é graça, é gratuito. Então o que eu recebi, né, eu não merecia receber, né? Tem um louvor, eu vou tentar depois baixar para vocês, que fala sobre toda esta obra de Deus, e ela diz que eu tenho uma vida imerecida. Nada, absolutamente nada é mérito meu, querido. E olha, para Deus se agradar de nós somente com um coração contrito, né? Porque diz que ao soberbo, né, ele ignora, mas ele não resiste ao humilde. Então eu tenho que pedir esse entendimento a Deus, e o que eu trago para vocês hoje é esta reflexão, esta informação, esta palavra de vida, né? Porque a palavra de Deus, ela transforma, ela gera vida em nós, ela gera comunhão com Deus, ela aumenta a nossa fé, né? Sem a qual não podemos agradar a Deus. Então reflitam sobre isso, né? Busquem em Deus se isso é verdade, se isso condiz. Deus, o que Ele mais quer é relacionamento conosco. E eu, como sempre digo a todos vocês, eu oro todos os dias para que vocês conheçam a Deus, de com Ele andar, não somente dele ouvir falar. Eu espero, em nome de Jesus, que o Espírito Santo convença vocês, porque essa obra não é minha, mas eu tenho a obrigação de passá-la, e que vocês possam desfrutar desse grande tesouro, que é a presença de Deus em vocês, através de Jesus Cristo, e sendo ensinados pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Um beijo carinhoso, viu? E recebam vida de Deus em vocês.
Tchau.